Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast do Manual da Infância. Aqui é o lugar onde eu, a Deb, mãe da Iesa, entrevisto a minha filha sobre os dilemas de uma educação sem travas para preparar nossas crianças para um futuro de sucesso. Olá, filha, você está por aí? Eu tô aqui, vamos para o terceiro episódio do podcast. Qual que é o tema de hoje? Então, o tema de hoje não era esse, mas resolveu ser esse. Porque eu passei por uma situação bem recente neste final de semana. Para quem não sabe, eu tenho 3 sobrinhos da idade de 10 meses, 2 anos e 4 anos. E tem o Thiago também, o seu irmão, de 11 anos. Então, essas crianças estão o tempo inteiro juntos, todo mundo junto e misturado. E passei uma situação com o do meio do meu irmão, de 2 aninhos, bem interessante. As crianças, então o tema de hoje, só para contextualizar, são crianças que choram, tá? E eu vou contar a história e vocês vão entender por quê. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque eu acho que a gente não avisou nos outros episódios, e é interessante falar que os temas não são escolhidos por mim e não existe nenhum tipo de roteiro ou de ensaio da minha parte no momento do podcast. Os temas são trazidos pela minha mãe, sem que eu tenha conhecimento prévio deles. Então eu fico sabendo do tema no momento de gravar o episódio, assim como vocês, né, na hora que escutam. Só para esclarecer que todo o processo aqui é bastante orgânico. Sim. E não era esse o tema que eu tinha estudado, tá? Para a live de hoje. Eu queria trazer uma outra coisa muito legal, mas eu vou trazer ela mais para frente. Mas como essa situação da criança que chora, ficou muito fresco. E na hora, para ser sincera, a minha vontade era te ligar e para a gente conversar a respeito, como eu sempre faço, que você termina me orientando em N situações. Mas eu segurei, resolvi segurar. Resolvi deixar a situação acontecer de uma forma bem natural, porque eu acho que eu não consigo intervir diretamente, porque não são meus filhos, né? E eles, cada um educa da forma que acha correto, né? Então eu não consigo intervir diretamente. Então, ligar para você e tirar a dúvida ia me trazer exatamente muita frustração, porque eu não ia conseguir pôr na prática as suas instruções. Então, eu resolvi guardar e trazer aqui no podcast, porque eu acho que se torna mais rico. E não só eu vou agregar o conhecimento, como quem também está nos ouvindo. E crianças choram, todas as crianças choram. Então, eu acho que vai ser bem legal isso daí. Sim. Mas qual Então, foi o vamos. episódio da criança chorona? Então, no final de semana, nós viajamos. E as crianças gostam muito de mim, elas estão sempre em volta de mim. Então, elas ficam, se elas me veem ocupada conversando com alguém, elas ficam assim: tia Bebe, tia Bebe, tia Bebe, tia Bebe, tia Bebe, tia Bebe. Aí eu olho para a cara da criança e falo: o que que foi, neném? O que que você quer? É a tia Bebe. Só Às quer a vezes sua só atenção. Só quer minha atenção, exatamente. Eles gostam bastante de mim. Só que nós estávamos trabalhando, nós viajamos na quinta à noite e na sexta e no sábado nós trabalhamos normal. A forma que a gente trabalha lá é remota, lá 80% do nosso trabalho ele é remoto, então daria para fazer de onde nós estávamos lá da praia, né? E eu estava ocupada lá trabalhando, fazendo as coisas, e as crianças toda hora me chamando: ah, tia, vamos brincar, tia isso, tia aquilo. E aí eu combinei com eles, falei assim: olha, lembrando que são 4 crianças, tá? Aí eu combinei com eles o seguinte: eu disse, ó, se vocês deixarem a tia quietinha terminar o trabalho, a tia vai terminar logo e aí a gente vai brincar. E aí eles concordaram. Até aí tudo bem. Só que eles queriam que eu ficasse ali com eles. Para vocês terem uma ideia, a gente colocou um colchão no meio da sala e as crianças estavam tudo em cima do colchão. E eles queriam que eu sentasse ali no chão, com o computador no colo, bem em volta deles, para eles ficarem passando por cima de mim, para se esconderem atrás de mim, para vir me trazerem as coisas. E eu concordei para ficar próximo deles e também conseguir trabalhar, terminar logo o que eu estava fazendo, eu concordei. Aí eu montei um circo ali no meio do colchão, no chão mesmo, computador de um lado, telefone do outro, estou ali trabalhando, fazendo as minhas coisas em volta das crianças e todo mundo Realidade feliz. da quarentena. Realidade da quarentena. Todo mundo feliz ali brincando, e uma hora minha água, minha mamadeira, e tia, ele quer me bater, e não sei o quê. E a gente ali, enfim, tava desenrolando a coisa. De repente, o neném de 2 anos, o Gerard, ele gosta muito de quando eu dou banho neles, né? Porque a gente dá banho em um momento assim, de brincadeira. Nossos banhos costumam demorar quase 1 hora, assim, sabe, de banho, porque a gente brinca bastante, enfim. Então, e Só eu tomo banho todo mundo junto, tá? um Ainda toma banho todo contexto mundo aqui que junto. ela fica 1 hora com as crianças no banho porque ela enche a banheira, tá? Então não é 1 hora com Ah, o chuveiro sim. ligado,
porque isso é Não. impraticável na casa de qualquer pessoa. Então, enche a banheira, coloca umas 4 crianças dentro e fica até aquela água esfriar. Então, não é 40 Isso. minutos de chuveiro ligado, só para contextualizar. Sim, é isso mesmo. A gente enche a banheira, bota as 4 crianças, são 4 meninos, né? Coloca o meu Thiago de 11 anos até o pequenininho de 10 meses, que agora ele já senta sozinho, já tá bem tranquilo de botar dentro da banheira. Fica todo mundo apertadinho ali dentro da banheira brincando. E é um momento assim muito muito nosso, assim, de muita interação entre eu e as crianças. Eles esperam por isso. Eles esperam à noite, porque o combinado é quando ficar de noite, quando ficar à noite a gente toma banho. E estava entardecendo, assim, começo da noite, eles queriam muito a minha presença e estavam ansiosos pelo banho e tudo mais. E aí a gente está ali trabalhando, brincando e tudo seguindo conforme o nosso combinado, apesar das pequenas interrupções, eu estava conseguindo trabalhar, o combinado estava se seguindo. Aí, de repente, a babá, que fica com eles durante a semana, chega. A babá não ia chegar naquele dia, ela só ia chegar no dia seguinte, mas ela teve uma consulta, ela só ia chegar no dia seguinte porque tinha ficado combinado que ela teria uma consulta naquele dia, ela não viria na casa naquele dia, só chegaria no dia seguinte. Só que a consulta dela foi cancelada, o médico por algum motivo ficou doente e ela terminou, já que eu não tenho consulta, eu vou trabalhar. E ela foi lá encontrar conosco para poder fazer o trabalho dela, ficar com as crianças, acompanhar as crianças e tudo mais. Quando as crianças viram que ela entrou no ambiente, que ela abriu a porta, ela entrou. Ela, nossa, tá todo mundo aqui hoje. Boa tarde para vocês, não sei o quê. Os 2 menores, o de 2 anos e o de 10 meses, começaram a chorar. Mas foi assim, foi desesperadora a situação. O pequenininho começou a chorar. Eles começaram a chorar que eu parei na hora e falei, mas o que aconteceu? Eu achei que um tinha machucado o outro, né? E o meu menino, o Thiago, ele falou, mãe, não sei, eles começaram a chorar do nada. Aí a babá foi, pegou o maiorzinho no colo, porque o pequenininho estava bem perto de mim, né? Ela foi, catou o maior, que estava próximo dela, no colo, o de 2 anos, e falou para ele assim, o que aconteceu? E aí ele começou, o meu braço tá doendo, o meu bumbum tá doendo, aí a minha cabeça, tudo doía na criança. A criança que estava tocando o terror. Só para vocês terem uma ideia, como que é a brincadeira deles. Eles vêm correndo no colchão, sobem no sofá, correm atrás de mim, porque eu estava apoiada com as costas no sofá. Aí eles correm atrás de mim, sobe no encosto do sofá, vão até o final do encosto do sofá, pula no assento do sofá, pula no colchão e vem correndo de novo. Passa por cima das minhas pernas e vem correndo de novo. Aí sobe do meu lado direito e desce pelo meu lado esquerdo. É esse circuito que eles estavam fazendo. E aí tia Bebe, olha meu pulo, tia Bebe, olha aí, eu consigo mais tempo do que o meu irmão, não sei o que, era coisa assim que eles estavam brincando. A criança estava tocando terror. Uma barulheira só, correndo, gritando, de repente pega no colo da babá e fala que tudo dói. Aí ela olhou para mim e ela falou, mas o que aconteceu? Eles estão doentes? Eu falei, sim, não faço ideia, tá todo mundo brincando e correndo aqui agora. Aí ela começou, calma, calma, tia, a Dudu vai olhar, deixa eu ver onde é o braço, onde que dói. Ela começou a dar atenção ali, interagindo com a criança, o pequenininho começou a chorar. Aí eu parei, tirei o computador do colo e catei o pequenininho, nada acomodava ele. E eu conversava com ele, John, não chora, a tia tá aqui, John, a tia até que é a Dulce. Eu levantei com a criança no colo. Quando eu fiquei na altura da babá, ele se jogou pro colo dela. Aí ela ficou com as 2 crianças, uma de 2 anos no braço, a outra de 10 meses no outro braço, e os 2 resmungando, choramingando, horrores, horrores, horrores. E aí, diante de toda aquela cena, a mãe das crianças ouve aquela gritaria, que até então era uma gritaria de criança feliz, de repente é uma choradeira de criança triste, a mãe da criança entra. Quando as crianças viram a mãe entrar, piorou ainda a cena. Só que as crianças não queriam ir para o colo da mãe, as crianças queriam ficar no colo da babá. Quando a mãe chegou perto e falou assim, me dá esse menino aqui, o menino se agarrou na babá e não queria ir. Aí ela foi pro maior e falou pro maior assim, por que você tá chorando? Deixa eu ver o que você tem. Aí ele, não, 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 a Dudu. Ficaram os 2 meninos grudados nela, chorando. E aí a mãe ficou extremamente irritada com a situação, não porque as crianças não quiseram ir no colo dela, mas pelo o estresse mesmo, as crianças extremamente irritadas, assim, sabe? As crianças estavam muito nervosas, muito irritadas. Aí a mãe começou a meio que xingar as crianças e, caramba, vocês estavam tudo muito bem, agora vocês começam a chorar, qual é o problema de vocês? Assim, ela começou a perder a paciência. Eu fui lá, catei o menorzinho, que tá mais fácil de argumentar, né? Porque o grande fala e gruda nela e tem mais força. Eu fui, peguei o menorzinho.
E falei para ele, vamos beber água com a tia, porque o beber água com a tia significa que ele vai escorrer água no peito dele, ele vai botar a mão na água, tem ali algumas distrações da qual ele gosta. Eu tirei do colo da babá, ele começou a chorar, e eu falei assim, vamos beber água com a tia. E aí ele parou na hora quando eu falei que ia beber água. E levei ele para a cozinha. Como está muito quente esse final de semana, que nós somos de São Paulo, né? Então estava extremamente quente. Para você ter uma noção, as crianças estavam só de fralda, de cuequinha, de tão quente que estava. Então era um momento que dava para deixar as crianças se molharem. Aí peguei o menorzinho, levei para a cozinha para tentar acalmar ele, fui dar água para ele, e o maior continuou chorando, e eu ouvi a mãe e a babá brigando, e aí a babá falava assim, mas eu não sei o que aconteceu, e aí a mãe falou assim, estava tudo muito bem, foi você chegar, você fica mimando demais essas crianças, você faz tudo que essas crianças querem, cola o tempo inteiro, e aí quando você não tá, ninguém consegue, ninguém dá conta de atender essas crianças, porque é colo, 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 você não tem que pegar dois no colo ao mesmo tempo, você tem que explicar e conversar com eles. E aí a babá começou a ficar bem nervosa também, bem nervosa. Aí o Thiago, meu filho, chegou perto comigo na cozinha e falou assim, mãe, elas estão discutindo com o Gerard no colo. Aí eu entreguei o menor pro Thiago. Falei assim, Thiago, segura o John John aqui, que eu vou lá dar uma olhada. Quando eu cheguei lá na sala, nós estávamos brigando, meio discutindo, aí eu atropelei a conversa e falei para ela assim, ô Dulce, sobe para dar banho, porque eu ia dar banho nele, sobe para dar banho. E aí ela falou assim, não, mas e os outros? Eu falei, não, sobe para dar banho no Gerard, que eu cuido dos outros aqui. Sobe para dar banho nele, que ele está muito agitado. E aí a gente meio que deixou ali a mãe nervosa também, aí a babá subiu para dar banho, a mãe também já foi fazer outra coisa, e aí eu dei uma desvencilhada ali na situação. Mas foram assim, isso tudo demorou uns de 30 a 40 minutos aqui, nem sei quanto tempo faz que eu tô falando, mas a situação em si demorou de 30 a 40 minutos, as crianças muito nervosas, a criança começou a chorar de ficar suada, sabe? E aí juntou as adultas ali discutindo em volta. Meu, foi catastrófica. Minha vontade era de desaparecer do ambiente, levar todas as crianças comigo e a gente voltar aonde todo o meu problema era terminar o meu trabalho para a gente poder brincar. Sabe? Eu queria voltar para aquela situação. E a pergunta, filha, que eu tenho para te dizer é: essa família tem uma educação totalmente tradicional, onde os pais educam colocando de castigo, batendo, brigando. E como eu mesma já conversei com a mãe dessas crianças, ela falou: eu não tenho tempo de educar de outra forma, porque educar de outra forma requer tempo, você tem que se dedicar. Da mesma forma que um jardim para ficar bonito precisa de tempo, de dedicação, ou seu, ou de um jardineiro, né? Uma casa para ficar arrumada e limpa precisa de dedicação, ou sua, ou de alguém que faça. A educação das crianças também. Você quer educar centrado, você quer educar direito, você também tem que se dedicar. E ela fala, eu não tenho tempo para isso. Tem que ser uma questão de prioridade na sua vida, porque Sim. ao contrário do jardim da casa, a educação do filho não dá para delegar. Muitos pais tentam fazer isso com a escola, né? Passar para a escola a responsabilidade de cuidar das crianças, de educar, e isso não funciona. A educação tem que vir de casa, tem que vir dos adultos, que são as referências da criança em casa. Então, não é só uma questão de tempo, mas também é uma questão de prioridade, até porque tempo é uma questão de prioridade. Todo mundo tem 24 horas, como cada um gasta essas 24 horas, é uma questão de prioridade. É. E aí, nesse momento, eles estão no momento de vida, né, que a prioridade deles não é essa, não está voltada, 100% voltada para a educação das crianças. E então eles optaram por isso. Mas olhando para essa cena, refletindo a respeito, para quem quer educar da forma sem travas, correta, para que essa criança nesse futuro faça escolhas e seja uma criança que realmente seja feliz, que não precisa chegar no futuro gastar horrores com psicólogo, com psiquiatra, ou ficar gastando com curso de desenvolvimento para descobrir seu propósito de vida, saber criar hábitos, sabe como, enfim, como o mais do mesmo que a gente costuma falar aí no nosso dia a dia. O que seria o ideal? O que aconteceu com essa criança? O que poderia ter sido feito? O que poderia ter sido feito para prevenir a situação e o que poderia ter sido feito ali na hora, no ato, para poder amenizar o estresse da coisa, tanto para a criança quanto para os adultos ali envolvidos? O que você tem para dizer para a gente? Eu acho que tem bastante informação aí, né? Tenho muitas coisas para dizer, na realidade, muitas coisas, muitos pontos, tá? Vamos do início. As crianças estavam bem, quando a babá chegou, as crianças desataram a chorar. Os dois menores. Isso é muito comum, principalmente com relação à mãe. Geralmente é com a mãe que as crianças fazem isso. A criança tá bem, tá brincando, tá tudo certo.
e a mãe chega e a criança se transforma. E ela chora, ela reclama, ela quer colo. E esse querer da criança, né, esse choro que vem repentino, ele é explicado pelo fato de que quando a criança está na presença dos adultos, né, ou do adulto que ela confia, ela solta, ela libera todas as frustrações do dia dela. Então a criança vai, por exemplo, para a escolinha. Aí ela fica na escolinha, ela briga com o amiguinho, o outro toma o brinquedo da mão dela, a professora diz que não pode mexer com a água, e a outra diz que não pode jogar comida no chão, então ele passa o dia inteiro vivendo pequenas frustrações, frustrações correspondentes à idade da criança. Ninguém está falando de pagar boleto aqui, porque são crianças. E aí a criança... Por exemplo, de eu falar para a criança se conter e esperar eu terminar o trabalho. Pode ser caracterizado uma frustração? A criança tem que esperar você terminar o trabalho, a criança tem que esperar a vez do irmão de pular no sofá, porque não dá para pular todo mundo junto, então ela tem que ceder espaço. A criança tem que tomar cuidado para não pisar no neném, então ela vai passando por pequenas frustrações. E aí, de repente, chega o adulto, que é o porto seguro da criança. E ela pega todas as frustrações que ela estava até então segurando e despeja nesse adulto. Porque a criança, ela segura, em alguns casos ela consegue segurar, muitas vezes não, mas ela não sabe o que fazer com aquilo. Então ela vai só guardando, só estocando. Aí no momento em que ela se vê numa situação com um adulto que ela confia, ela joga, ela fala, olha, eu passei por tudo. Ela não fala, né, abertamente, aconteceu isso, mas ela joga a frustração para fora, ela chora tudo que ela não chorou o dia inteiro. Então todas as coisas que ela teve que segurar, toda a raiva, toda a frustração, todos os nãos que ela ouviu, vira choro. Geralmente isso acontece quando a mãe da criança chega. E isso é explicado pela biologia, no sentido de que quando a criança não está próxima do adulto que ela confia, do adulto que é a referência dela, ela tende a se segurar por uma questão biológica evolutiva. Então, os filhotes de leões, quando não estão perto da mãe, eles são quietinhos, eles ficam juntos, né, para diminuir a chance de alguém se perder e tudo mais, e eles ficam quietos. No momento em que a mãe chega, eles começam a brincar, começam a se morder, eles começam a rolar, e eles vão um pouco para mais longe, porque se a mãe não está presente, eles estão brincando e algum predador vê os filhotes brincando, corre para pegá-los, e eles são pequenos, indefesos, vão morrer. Então eles ficam quietinhos, escondidinhos, mais juntinhos, e quando a mãe está junto, eles podem brincar, podem rolar, podem se morder, podem dar trabalho, por assim dizer, porque a mãe defende. Se alguém aparecer, a mãe defende. Então os filhotes humanos têm uma postura um pouco parecida, porque afinal nós somos também bicho, nós somos também mamíferos. Então a criança vai guardando, vai guardando, vai guardando, aí quando a mãe chega, pronto, a criança explode. Tá? Então existe este ponto, existe essa característica. Isso é normal, deixa eu só concluir esse raciocínio. Isso é normal e tende a passar algum tempo depois da chegada da mãe. Então, a mãe chegou do trabalho agora. Os primeiros 40, 50 minutos tendem a ser bem conturbados, porque a criança põe para fora as frustrações do dia dela. Depois de 30, 40, 50 minutos, estabiliza, porque a criança colocou o estresse dela para fora, ela liberou aquele estresse, e aí ela começa a voltar para um estado de calma, para um estado mais confortável, porque o que ela precisava era colocar aquilo para fora. Então, isso é muito comum, mas isso passa, tá? Então, se em todo momento que a babá tá por perto, todo momento a criança tá chorando, não é esse caso. Nos primeiros 50 minutos com a babá pode até ser, porque ela tá colocando o estresse para fora, mas tem que estabilizar. Se essa estabilidade não chega, se a criança não para nunca mais, se ela tá o dia inteiro assim, não é esse o caso. Mas eu tô dando esse exemplo, eu tô falando disso porque algumas pessoas podem ter se identificado com a sua história e falado, meu filho faz isso quando eu chego em casa. E é normal, desde que passe. Tende a passar em 1 hora e meia. Eu falei 1 hora, mas cada criança é uma criança. Em até 2 horas tende a passar. Tende a passar no sentido que a criança estabiliza, ela volta a brincar, ela volta a agir normalmente e para de ficar chorando incontrolavelmente, aparentemente sem motivo. Não é sem motivo porque ela tá colocando o estresse dela para fora, mas é que a gente não entende, né? E a criança que muda da água para o vinho, a gente entende menos ainda. Então tem esse primeiro ponto. Outro ponto que eu queria trazer aqui, levantar, é que quando a babá pegou a criança e perguntou o que estava acontecendo, a criança falou, dói o braço, dói o bumbum, dói a perna, Sim. Dói não sei o quê. Eu fiz um post, inclusive, recente no Instagram sobre isso. Algumas crianças descobrem, da pior maneira possível, mas descobrem que elas conseguem atenção quando elas estão doentes. Porque a criança vai para a escola todos os dias, fica com a babá todos os dias, e todos os dias tem um monte de coisa para fazer. Aí no dia em que ela tem febre, a mãe não vai trabalhar.
A mãe fica em casa com a criança, que a criança está com febre. Ah, a criança é paparicada, a mãe fica ali bajulando a criança, o que eu não estou dizendo que é errado, tá? Filho doente precisa de cuidado. Só que aí aquela criança que nunca podia ficar com a mãe, que a mãe sempre dizia, mamãe vai trabalhar, naquele dia ficou em casa. E a criança descobre, por A mais B, que se ela tem dor, que se ela chora, que se ela está doente, ela tem atenção. Então, a atenção negativa é melhor do que atenção nenhuma. Eu costumo dizer que até um tapa é menos ruim do que a completa negligência. A criança não pode ser negligenciada no seu desenvolvimento. Então, quando ela não tem atenção de um jeito bom, ela procura atenção de um jeito ruim, mesmo que seja apanhando. Existem muitas crianças que preferem provocar, preferem aprontar, sabem que vão apanhar e fazem, porque se não for assim, não tem atenção nenhuma. Se ela estiver quieta, se ela estiver comportada, por assim dizer, não gosto desses termos, mas enfim, se ela estiver comportada, ela não tem atenção nenhuma. Então a criança descobre que aprontando, ela recebe atenção. Ou que sentindo dor, ela recebe atenção. Que ficando doente, ela recebe atenção. O que vai acontecer? Essa criança entra num ciclo vicioso de estar sempre reclamando de dor, de estar sempre doente, e ela, o psicológico da criança se prepara para isso, então tudo que ela sente é aumentado. Um dedinho que bateu é aumentado, um joelho que caiu no chão do joelho, pronto, é o fim do mundo. Então a criança aumenta isso, ela fica doente com mais frequência, porque ela descobriu que assim ela consegue a sua atenção. Isso é uma característica de crianças que são carentes, afetivamente carentes, que não está recebendo a atenção que precisa de uma outra maneira, de uma maneira positiva. Então existem esses dois pontos. Existe a criança que faz isso quando a mãe chega, ou quando a babá chega, quando alguém chega, porque está simplesmente aliviando o estresse, e ela não faz isso com qualquer pessoa. Isso que eu tô falando é de chorar incontrolavelmente. Ela faz com o adulto que ela tem confiança. Então não é o vizinho chegou, a criança chora. É alguém quem ela confia. Chegou e a criança muda. E existe esse primeiro ponto, que é normal, e ele passa. Depois de um tempo, a criança volta ao estado normal. E existe essa segunda coisa, que me parece mais ser o caso da história, que é a criança que estava bem, não estava sentindo nada, a babá chegou, ela apareceu com um monte de dor. Dói aqui, dói aqui, dói aqui. Possivelmente porque ela descobriu que tem atenção dessa forma. Óbvio, se a criança está reclamando de dor, todo mundo em volta Tá. para ir lá E falar para a assim, criança, coitada da criança, cadê o remédio, cadê o médico, cadê não sei quem? Então, ela e, mobiliza a atenção dos adultos. E uma coisa que é muito curiosa nessa história toda, que nem, segundo a sua própria análise, você diz que eu sou o adulto referência dessas crianças. Você costuma me dizer isso durante várias situações que acontecem, você fala. Isso acontece porque você é o adulto referência dessas crianças. Tanto que dias atrás, essa mesma criança que fez isso com a babá, ficou doente, precisou ser hospitalizado ficou em observação, na verdade, né? Ficou 24 horas em observação, e essa criança pediu Pediu por por mim. você. Quando essa criança veio para casa, essa criança queria ficar comigo. Ela queria o tempo inteiro. Ela chegava para mim assim, como ela estava com um início de pneumonia, então estava com dificuldade para respirar. Aí a criança chegava para mim e falava assim: Tia Bebe, tô cansado, colo, colo. A única coisa que eu fazia era pegar no colo. Tudo bem que quando a criança estava tendo aqueles picos de suor por conta que ela estava meio febril, e aí dava aqueles picos de moleza, ela ficava bem molinha, bem, às vezes é que você vê que a criança não tá bem mesmo, nesses momentos eu ia lá pro quintal e falava: olha, vamos ver se a gente acha um sapo, olha o grilo, olha a borboleta, olha essa formiguinha comendo a plantinha, olha quantas formiguinhas, vamos contar as formiguinhas. Eu tentava distrair a criança, em vez de dar ênfase naquilo: ai, meu filho, deita aqui, olha, coitadinho, você tá doente, eu tava tentando, eu não sei se foi isso também, e a babá fazia diferente, né? Eu tentava distrair a criança, no sentido de fazer com que ela não se entregasse àquilo, porque criança naturalmente é muito curiosa, ela gosta do mundo, né? Então, às vezes uma gota de água ali que tá caindo ali no telhado, no chão, e aí ela faz uma poça de vários pontinhos coloridos, porque bateu o sol, e você vai lá e mostra: olha Sim, só que acaba colorido, que distraindo. cor é essa? Isso que você. Então, assim, e a criança procurava para mim, no meio de. A babá não estava nesse momento, tá? No presente, mas estava a mãe presente, estava a avó presente, o pai presente, a tia presente, tinha inúmeras, todo mundo da família da pessoa estava presente, menos a babá. A babá não estava, a criança ficou doente, a criança sarou e a babá em nenhum momento chegou, não esteve nesse ambiente, entendeu? Isso que você está falando é interessante, mas não anula em nada o que eu disse. Você ser o adulto referência da criança não muda a postura que a criança tem com a babá, porque é o seguinte:
Você é o adulto referência da criança, mas não é o único adulto da vida da criança. O adulto referência tende a ser o adulto principal, mas nem por isso é o único. Por exemplo, muitas vezes o adulto referência das crianças são a mãe, nem por isso a criança não gosta do pai, nem por isso a criança não gosta da avó. Sim, Então, sim, ter sim, um faz adulto sentido. referência não significa não ter mais ninguém na vida. E a criança sabe inconscientemente, tá, gente? A criança não é. Ela não fica à noite fazendo planos malignos de como que ela vai dominar o mundo. Mas a criança sabe inconscientemente. Porque às vezes a gente fala, a criança sabe, tá vendo como eles são inteligentes? Fica à noite pensando como que eu vou dominar o mundo. Não é assim, é tudo no inconsciente. Mas a criança sabe inconscientemente que ela não tem a sua atenção dessa forma. Ela sabe que se ela reclamar de dor, você vai buscar um remédio, alguma coisa. Ela sabe. E as crianças sabem, as crianças do teu irmão sabem que a melhor forma de conseguir a sua atenção é pedindo para brincar. Porque de fato você brinca. E você começou a sua história Sim, dizendo que o que eles queriam era brincar com você. Então, sim, você, para eles, é a figura de um adulto que brinca, você brinca. Então, quando a criança quer a sua atenção, ela tende a brincar com você, porque esse foi o vínculo que você colocou na criança, e essa é a forma da qual elas recebem a sua atenção. Ah, essa tia brinca. Só que a babá, provavelmente, não é uma adulta que brinca. E tudo bem, eu não estou dizendo que não. todos os adultos têm que terem adultos que brincam. O meu ponto aqui é que a criança descobre como que ela chama a atenção de cada pessoa. Então, se da tia ela consegue atenção positiva brincando, ela vai buscar por atenção positiva brincando. Mas da babá não funciona. Com a babá não funciona essa técnica. A babá não brinca. Como que a babá me dá atenção, então? Ah, se eu tiver com dor. Então a criança vai reagir com cada adulto da forma que esse adulto demonstra mais resultados para ela, porque nós somos mamíferos e nós queremos atenção, nós queremos proteção, nós queremos cuidados, nós precisamos disso, não é só a criança quer, a criança precisa, ela não sobrevive sem isso. Então ela descobre que para ter atenção do pai, ela precisa bater no irmão, porque aí o pai vai lá e briga com eles. Aí a criança descobre que para ter atenção da tia tem que chamar para brincar. E para ter atenção da babá tem que ficar doente. Então, de cada adulto, ela percebe como eles funcionam. Poxa, esse adulto me dá atenção mais assim, esse adulto me dá atenção mais assado. Então, eles estavam brincando em volta de você, porque é brincando que eles conseguem a sua atenção. Quando ela chegou, mudou. Peraí, esse adulto aqui é diferente, é outro input, deixa eu me comunicar com esse adulto na linguagem que este adulto entende. E esse adulto em questão era a babá, que entende a linguagem do Dodói. Né, vamos colocar dessa forma. Então eu tenho que ficar dodói para ter a comunicação com a babá. Oi, babá, olha para mim, eu tô doente. Porque se eu tô brincando, a babá não olha para mim, só a tia. Tá entendendo? Então a criança busca em cada adulto, separadamente, a forma que consegue a atenção deles. E não é da mesma forma. Ela não se comunica igual com a mãe, igual com o pai, igual com a avó, igual com a tia da escola. A criança se Então, comporta diferente com pessoas diferentes. Então, peraí, resumindo, eu posso dizer que a criança estava sob muito estresse, porque estava competindo, bem ou mal, estava competindo com outras crianças no ambiente, Só um parênteses, tendo que não é. aguardar a vez dela. Só um parênteses, não é a criança estava sob muito estresse, como se ela tivesse num treinamento do exército. A vida é naturalmente estressante. É que a criança não sabe lidar com isso. Qualquer pequeno estresse para uma criança é um grande estresse, porque ela é só uma criança. Então, se você adulto percebe que a sua caneta não risca, você troca de caneta. Para criança, uma caneta que não está riscando é um problema, entendeu? Aquilo é minha caneta não funciona, isso aqui é um problema. Para adulto é tá bom, me empresta outra caneta. Então, não é a criança estava sob estresse no sentido de, nossa, a criança vive num campo de treinamento intensivo do exército. Não, é que toda criança passa por desavenças e questões no seu dia, que é normal. Normal. Então a criança estava sob estresse porque ela estava lidando com várias emoções novas, que é novo, porque é uma criança, porque estava tendo que esperar a tia terminar o que estava fazendo, elas estavam tendo que se conter, ela estava tendo que esperar a vez dela, ali como você falou, de subir no sofá, cuidado com o irmãozinho aqui, e aí um queria mostrar um pulo mais bonito que o outro, um queria mostrar que era mais ousado na questão de subir no encosto do sofá, que é mais alto, e fazia pose, ficava num pé só, um tentando desafiar o outro ali para mostrar que era melhor. E tudo isso ali junto e misturado, então quando eles viram a babá, eles simplesmente se entregaram a isso, baixaram a guarda e deixaram todas as emoções aflorarem, tomarem conta. Eles perderam o autocontrole, seria isso? Eu diria que seria isso se eu não soubesse o restante dos detalhes da história. Eu falei isso porque, como eu disse, isso costuma acontecer com as crianças. A criança tá bem, aí a mãe chega, pronto, abre o berreiro. Isso é normal.
Mas na sua história, pelos detalhes que você me contou, não é esse o caso. É por isso que é muito individual. Não dá para você falar, meu filho chora, o que está acontecendo? Não sei. Seu filho chora quando? Por quê? Por qual motivo? O que aconteceu antes? Se você tivesse me dito que eles choraram quando a babá chegou e ela pegou no colo, ficou 20 minutos com ele e passou, tudo bem, seria esse o caso. Mas a criança chorou e reclamou de dor, que ela não estava reclamando antes. Não é normal a criança reclamar de dor que ela não estava reclamando antes. Então não é só eu estou colocando o meu estresse para fora, eu estou chamando a sua atenção. Colocar o estresse para fora, eu vou chorar, eu vou chorar, vou chorar, você vai me dar colo, em 20 minutos, 40 minutos vai passar e eu vou voltar a brincar como se nada tivesse acontecido. Mas a criança vai pro colo, tô com dor, tô com dor, tô com dor. Não é esse o caso. Essa criança tá chamando atenção. E quando a criança tenta chamar a atenção, é porque ela precisa ser preenchida de afeto. E a babá chegou. E a criança consegue afeto com essa babá, no caso, sentindo dor. Porque provavelmente quando ela reclama de dor, a babá para tudo, né? Não podia ser só saudade da babá? Mas saudade não causa dor. Não, sim, mas tá com saudade, quer a atenção daquele adulto em si, sim, porque mas tá com saudade daquele adulto. Ok, mas ela. Mas não teria. Assim, numa vida normal, se as crianças não reclamassem de dor, o que a babá ia fazer? A babá ia entrar, ia guardar as coisas dela, ia perguntar: todo mundo aqui já comeu, já tomou banho? Eu ia responder que não, porque eu estava aguardando o horário do banho, ela teria ido dar banho nele, porque seria o trabalho dela. Tanto que quando eu quero fazer algo com as crianças e ela está por perto, eu tenho que pedir para ela. Eu falo: não, deixa que eu faço. Ela: não, mas é o meu trabalho, eu tenho que meio que disputar ali com ela, entendeu? Porque ela se sente, ela é uma pessoa muito responsável nisso, sabe? Ela é ótima no que ela faz, ela é uma ótima profissional, muito responsável. Então ela fica bem incomodada quando alguém está fazendo o trabalho dela. Ela acha que ela não está à altura, ou ela não faz bem feito, enfim. E aí ela tomaria iniciativa já de alimentar, de dar banho, ela já iria numa vida normal, ela ia toque de caixa, são 3 crianças, aí ia pegar um por vez ali e ia fazer o trabalho dela, entendeu? Então, de repente, o fato dele ter falado, tô com dor, tô com dor, tô com dor, será que não foi só para ter a atenção dela ali exclusiva, no sentido de estar com saudade, porque não via há alguns dias, coisa assim? Sim, foi. Ele fez isso, ele falou que estava com dor para ter a atenção dela. Sim, sendo saudade ou não sendo saudade, esse é o ponto. A criança provavelmente não estava sentindo dor. Ela disse que estava porque ela queria atenção e ela descobriu que para ter atenção da babá ela tem que sentir dor. Então, ela inventou uma dor, talvez ela tenha até sentido, porque você convence o psicológico de que está acontecendo, você tem inclinação para sentir aquilo. E ela disse: olha, eu estou com dor, mas o que ela queria dizer é: olha, eu preciso da sua atenção. Exatamente isso, é exatamente esse o ponto. Só que não é saudável. A criança não pode ou não deveria relacionar que doença é sinal de afeto. Porque se a criança está com saudade, o que ela quer é afeto. E ela entende que para ela ter afeto, ela tem que estar doente. E isso é horrível. A criança não tinha que estar doente para ter afeto. Eu não estou dizendo que quando a criança de fato está doente, ela tem que ser negligenciada. Não, eu não vou dar carinho para o meu filho, porque senão ele vai achar que quando ele está doente é bom. Não é isso. A criança que está doente precisa de carinho, e de mais carinho até. A questão é que a criança não pode relacionar na cabeça dela que ela só tem carinho estando doente. Quando ela tá bem, quando ela tá normal, saudável, ela precisa também ter carinho. Porque se ela só tem carinho doente, ela vai viver doente. Ou ela pelo menos vai dizer sempre que tá doente, que tá sempre com dor. Adulto, a questão para aquele adulto. Para aquele adulto. Para aquele adulto que ela relacionou isso, exatamente. É para aquele adulto. A não ser que todos os adultos em volta funcionem com a mesma técnica, mas geralmente é direcionado para um adulto específico. E então, tudo bem a criança ter saudade, tudo bem a criança querer ficar com a babá, só que a forma de expressão disso não deveria, não é saudável que seja a base do eu tô com dor. A criança com saudade, ela poderia expressar saudade de outras formas. Ela poderia expressar saudade não querendo sair do colo da pessoa. Ela poderia expressar saudade falando para a pessoa: vem brincar comigo, vem tomar banho comigo, chamando a pessoa para passar um tempo com ela. Ela poderia expressar saudade de outras formas. Essa criança aprendeu que para ela ter afeto, ela precisa estar doente. E isso não é uma boa relação. Isso não é uma boa relação, porque ela vai crescer nesse lugar de vítima, em que precisa estar doente para ter afeto, e ela vai levar isso para a vida adulta. E ela vai estender isso com outras pessoas, porque se é uma técnica que funciona com essa, eu vou tentar com outras. Vai funcionar com todo mundo? Não, mas vai funcionar com muita gente. Então, todas as vezes que essa pessoa adulta estiver carente, ela vai ficar doente. Todas as vezes.
Todas as vezes ela vai ter dor de alguma coisa, todas as vezes ela vai ter o sintoma de alguma coisa. Ah, mas ela não tá sentindo de verdade. Se ela se convencer no emocional que tá sentindo, ela sente. Sim. O nome disso é efeito nocebo, que é o oposto do placebo. Do mesmo jeito que existe o efeito placebo, quando a pessoa toma pílulas de açúcar e melhora a dor de cabeça só porque ela acredita que aquele remédio é de verdade, se ela acredita que ela tá doente de verdade, ela vai ficar. Ela vai ficar. Ela vai no inconsciente se auto-sabotar. Ela vai no inconsciente achar que a garganta arranhando é a garganta doendo. Que o olho que coça um pouquinho já é conjuntivite, entende? Ela vai aumentar as coisas. Porque ela descobriu que assim ela consegue afeto. Então você coloca a criança num estado de vítima. Ela vai virar vítima da vida, das pessoas, dos amores dela no futuro. Tudo bem ela ter saudade, não tá tudo bem ela achar que amor é igual a doença, é igual a estar doente, no caso. É esse o ponto, é a relação não saudável com o afeto que a criança está desenvolvendo. Porque amor poderia ser várias outras coisas. Amor poderia ser, vem jantar comigo, assiste um filme comigo, me dá um abraço, me põe no seu colo. Mas estar doente é uma linguagem, não é uma linguagem, é um link, né? Uma relação nociva para o desenvolvimento e para a vida adulta dessa criança. Então, sim, ela estava fazendo para chamar atenção, sim, provavelmente ela estava com saudade da babá, só que ela só sabe, com a babá pelo menos, manifestar saudade estando doente. Eu não sei se você consegue entender o tamanho da problemática que tem por trás Sim. disso, mas é uma dependência isso. A criança vai crescer sendo uma pessoa, vai se tornar um adulto que vai ter que ficar doente para ter atenção dos outros. Então vai ser assim, tá? Ele vai casar. Esse menino cresce, faz 30 anos e casa. Com uma mulher linda e maravilhosa. Aí a mulher dele vira e fala assim: ah, eu vou no shopping com as minhas amigas comprar roupa de cama que a gente tá precisando. Aí ele olha para a cara dela e o inconsciente dele pensa: mas eu queria que você ficasse comigo. Só que ele não sabe verbalizar isso. É no inconsciente. Ele sente vontade de ficar com ela. E aí ele vira para ela e fala: mas eu tô com tanta dor de cabeça. Eu não tô me sentindo bem. Acho que eu tô passando mal. Pronto. Ela vai no shopping? Ela vai largar o marido dela para ir no shopping com as amigas? O marido dizendo que tá passando mal? E aí ele descobre que ele consegue a atenção de outras pessoas assim. Aí todas as vezes que ele quiser a atenção de alguém, pronto, eu tô passando mal. Meu Deus, eu tô passando mal. E aí começa, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, isso vira uma trava, isso vira uma. Isso é um estado de vítima, isso, porque a pessoa não sabe lidar com os próprios afetos e ela não tem consciência disso. Ela não percebe, ela não planeja. Segunda-feira eu vou falar pro meu chefe que eu tô com dor de estômago para eu não ter que trabalhar. Ela não planeja. Ela só sente no emocional, não entende, não consegue racionalizar e a dor vem. E a dor vem. Não é nem que a dor é fictícia, a dor vem porque ela cria aquele gatilho no cérebro dela, ela cria aquele gatilho nas conexões dela, então ela vai sentir mesmo dor de cabeça, porque ela descobriu que é assim que ela consegue a atenção dos outros. Então, de bumbum dodói, bracinho dodói, vira uma pessoa que tá sempre com alguma coisa, e tá sempre tentando ter a atenção dos outros porque está com alguma coisa. Então, isso cresce e perdura, tá? Pro restante da vida. Mas, em essência, o que a criança estava tentando dizer é: olha, eu preciso da sua atenção. Só que ela não sabe dizer isso de uma forma positiva. Provavelmente ela tentou e não deu certo. Então, provavelmente ela pediu colo para a babá e a babá falou: não, mas eu tô ocupada lavando louça. Vem brincar comigo. Não, mas eu tô ocupada fazendo comida. Olha, assiste o desenho comigo. Não dá, eu vou passar pano no chão. Ela tentou de todas as formas positivas, não deu certo. Aí teve um dia que ela tava realmente com dor de barriga e falou: minha barriguinha dói. Pronto, a babá parou tudo. Ah, então é assim que eu consigo a sua atenção, entendi. Então, das próximas vezes é isso que eu tenho que sentir, né? Dor de barriga. Se eu sinto dor de barriga, você para de lavar a louça, limpar o chão e fazer comida. E entendi. E aí ela aprende. Ela aprende isso no inconsciente. E aí ela repete, e repete, e repete, e repete, e vai repetir para sempre. Ô filha, então, pelo que você está falando, a criança agir assim parece que é algo que é natural do desenvolvimento dela, porque ela sente saudade, ela não sabe verbalizar isso, ela vai querer estar próxima daquele adulto que se aproximou, que chegou no ambiente, e ela vai fazer isso da forma que ela aprendeu, né? Da forma que ela foi condicionada a fazer, né? Não seria como você falou, não é o ideal isso, mas eu mesmo eu cuido deles quando eles estão doentes, tanto que ele pediu por mim, quando engraçado, né? Ele não pediu pela babá, ele pediu por mim quando ele estava doente. Olha que interessante. Porque ele pede por ela, não quando ele tá doente de fato, quando ele quer a atenção dela. E quando ele estava doente de fato, ele não queria a atenção dela.
o pedir pela babá e falar que tá doente não é uma relação direta com o estar doente. Quando ele tá doente, ele não necessariamente quer a babá. Mas quando ele quer a babá, ele diz que tá doente. A recíproca não é verdadeira. E não é porque quando ele fala que tá doendo para ela, é a forma que ele tem de chamar a atenção dela. Se ele de fato está doente, mas não quer chamar a atenção dela, ele não precisa manifestar isso. Ele não precisa falar, olha, chama minha babá que eu tô doente. E você cuida das crianças doentes? Cuida. Só que a sua principal interação de qualidade, tá? A palavra qualidade é a chave. A sua principal interação de qualidade com as crianças é brincando. Então, quando eles te veem, eles querem brincar. É por isso que fica tia, 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 brinca, 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 brinca. Então, a lembrança que as crianças têm de estar com você é essa, do brinca, 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 do corre, 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 porque o seu tempo de qualidade com as crianças é brincando. E isso é diferente com cada uma das pessoas. Por exemplo, quando eu estou com as crianças, eu sou aquela tia liberal, não no sentido ruim, não no sentido da permissividade, mas eu deixo as crianças fazerem coisas que os pais geralmente não deixam, mas é coisa simples, assim. Eu deixo a criança tomar banho sozinha, eu deixo a criança fazer a própria mamadeira, eu sei que você também deixa, mas quando eu estive com eles, eu deixei em peso, eles queriam fazer várias coisas, eu deixava. Ah, eu quero trocar de roupa sozinho, troca, eu quero fazer mamadeira sozinho, faz. Eu fiz massinha com eles, então eu tenho a minha mentalidade do educador é muito da liberdade, né? Então eu deixo as crianças fazerem sozinha. Quando eles me veem, eles não vêm falar que tá com dor. Eles olham para minha cara e falam: "Vamos fazer massinha? Vamos pintar com tinta?", porque eles descobriram que é assim que eles têm a minha atenção. Então isso vai mudando de pessoa para pessoa, conforme a criança percebe que consegue a atenção daquela pessoa. Se a criança vira para mim e fala: "Eu tô com dor", eu chamo a mãe e falo: "Ó, seu filho tá dizendo que tá com dor", porque eu não sou a mãe, não sou eu que tenho que tomar essa rédea aí dessa situação. Mas se a criança fala, vamos brincar de massinha, eu vou lá buscar a farinha para fazer massinha com ela. E eles pedem massinha para mim, eles não vão pedir massinha para mãe deles, para babá deles, eles pedem para mim, eles olham para minha cara e falam: "Ah, você é a tia da massinha, né? Vamos fazer massinha então". Porque foi assim que eles se relacionam comigo, foi assim que eles descobriram que tem a minha atenção. Então a criança descobriu que com a babá tem a atenção estando doente. Criança doente precisa sim de atenção. Não é uma questão de não dar atenção para a criança doente, é uma questão de não deixar a criança relacionar, que ela só vai ter a sua atenção enquanto ela estiver doente. A criança manifestar saudade, a criança até mesmo chorar quando você chega, porque ela está liberando os estresses dela, como eu falei, é normal. Só que não é normal que ela faça isso de um jeito nocivo, como, por exemplo, dizendo que está com dor. Ela pode chorar, você põe no colo e fala: "Tá tudo bem, eu cheguei, vamos brincar, você tá lindo, que saudades de você", e beija, e abraça, e enche os potes de afeto da criança. E próxima, sabe? Qual que é a próxima? É tomar banho, é jantar, e bola pra frente. Tá entendendo? É só não deixar a criança relacionar que para chamar a tua atenção, ela tem que fazer algo negativo, que pode ser, por exemplo, mau comportamento, porque tem criança que para chamar atenção se comporta mal. A criança tá quietinha, de boa, tranquilinha. Aí a mãe levanta e vai limpar o banheiro. A criança percebe que a mãe foi limpar o banheiro e imediatamente ela vira e bate no irmão. Nossa, mas estava quieta. Eu levantar que vocês começam a brigar? Sim, exatamente porque você levantou que eles começaram a brigar. Porque no momento em que eles começam a brigar, você para o que você está fazendo e vai dar atenção. Se eles estivessem quietos, você teria limpado o banheiro inteiro. Agora, se ele bate no irmão, você larga lá o balde, a vassoura, o rodo, o que for, e vem: "Nossa, o que aconteceu agora?". Então a criança descobre que ela tem a sua atenção negativa. E aí ela repete, ela vai repetir esse comportamento. Quando que isso não acontece? Quando a criança tem atenção positiva. Se você fornece tempo de qualidade para a criança para atender as demandas de afeto dela, ela não faz isso. Você vira para a criança e fala: "Ó, a mamãe vai limpar o banheiro, mas depois a gente vai fazer comida juntos. A gente vai assistir um filminho, a gente vai tomar um banho, a mamãe vai brincar com você". Então, ela tem muito mais condições de esperar, porque ela sabe que depois ela vai ter o que ela quer. O problema é quando ela não sabe que ela vai ter o que ela quer. E não é ter o que ela quer no sentido dos brinquedos que ela quer. É do amor que ela precisa. Ela precisa da sua atenção. É a atenção que ela precisa. Então, se você vira e fala: "Olha, espera um pouquinho, porque a mamãe vai limpar o banheiro e depois a gente brinca", se a criança confia que de fato você vai cumprir com aquilo, ela espera. Que é a situação que você passou. Você virou para as crianças e falou: "Olha, eu tenho que trabalhar. Quando eu terminar, a gente brinca". Eles estavam esperando do jeito deles. Criança não sente e fica esperando estático olhando pro teto. O Mas estavam combinado esperando. foi: "Mas tia,
que eu estava sentada na mesa da cozinha, onde a internet funciona melhor, né? O sinal do Wi-Fi fica melhor. E aí eles falaram, mas tia, vem aqui para a sala, fica aqui com a gente. Aí eu falei assim, não, mas a tia precisa trabalhar, mas a gente fica bonzinha, a gente fica quietinho. Eu olhei para a cena e imaginei, não vão ficar, porque são crianças. Porque são gente, crianças. Mas tudo bem, eu vou estar perto, eles querem que eu fique por perto, e eu fui lá e montei meu circo ali bem no chão, lá no colchão que estava no chão, lá encostado no sofá, bem no meio deles. E realmente, eles não pararam de me atrapalhar, porque toda hora ia um na cozinha me contar uma coisa e ficava 10 minutos contando. Ah, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu, tá bom. Aí vinha embora, daqui a pouco vinha outra. Não, tia, porque não sei o que, não sei o que, é Mas mentira do do jeito fulano. deles, eles estavam esperando. Eles estavam, sim, porque Do jeito que mudou ele pra tia, olha consegue. aqui, tia, olha o meu pulo. Tia, eu fui melhor, não fui? Tia, eu fui mais rápido. Foi tipo assim, foram pequenas, as intervenções se tornaram pequenas e eu estava extremamente monossilábica. Às vezes eu nem olhava e falava, foi, sim, foi. Então. E quando eu via que estava pesando muito, eu lembrava, lembra que a gente tem um combinado, a tia tem que trabalhar. Isso. E eles estavam, do jeitinho deles, estavam obedecendo sim, entendeu? A criança não nasce sabendo esperar. Essa habilidade a gente demora, inclusive, para desenvolver. E sabe por que ela não nasce sabendo esperar? Porque a capacidade da espera exige que você tenha antes condição de manter uma coisa no seu pensamento e outra coisa no background dele. Então, eu tô aqui gravando podcast, mas eu sei que eu tenho que fazer janta. Entende? E essa capacidade do eu estou fazendo uma coisa, mas eu sei que eu tenho outra para fazer, aquilo fica no meu background, aquilo fica na minha mente por trás. Ela é um plano de fundo. A criança não tem plano de fundo, ela só pensa numa coisa só, entendeu? Então você fala para a criança, você tem que esperar, tá bom? Aí ela pensa, tá, eu tenho que esperar. Esperar, esperar, esperar. Olha a borboleta, tia, olha a borboleta. Já esqueceu. Já esqueceu, saiu do pensamento que tem que esperar. Então, essa capacidade do background mental a criança ainda não tem. Então, é por isso que você fala, me espere, 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 e eles não conseguem esperar, eles continuam te interrompendo. Não é por maldade, porque eles esquecem. Eles simplesmente esquecem. É uma habilidade que o cérebro ainda não desenvolveu, é uma imaturidade. E aí, o que você faz? Você repete, e repete, e repete. Ó, quando terminar aqui, quando terminar aqui, quando terminar aqui, você vai constantemente lembrando a criança. E ela, na medida do possível, vai esperando com as ferramentas que ela tem ali. Mas a criança não precisou dizer para você, olha, eu tô com dor para conseguir a sua atenção, porque ela confia que quando você terminar, você ia mesmo brincar. Mas se você prometesse e não cumprisse, fizesse isso 2, 3 vezes seguida, aí eles não iam mais esperar. Você ia falar que ia trabalhar, eles iam atormentar a tua vida, porque se não vai por bem, vai por mal. Quer ver? Se não quer me dar atenção por bem, vai me dar atenção por mal. Cadê meu irmão? Chama ele aqui pra eu dar uns tapas nele. Que aí todo mundo presta atenção em mim. Entende? Então, Mas eu cumpro com as promessas que eu faço para eles, eles sabem disso. Então, é uma linguagem que a criança está usando com você para te chamar atenção. É uma linguagem que a criança está manifestando para dizer que ela precisa de amor. Tá. Uma outra situação, eu não sou só a tia da brincadeira, como a das rotinas também, eles gostam mais de fazer as rotinas comigo do que com outras pessoas, como o banho, por exemplo. O almoço, quando a gente chegou, assim que a gente chegou em São Paulo, na praia, tava todo mundo com fome, porque a gente veio bem no meio do dia, que era o horário que tava com menor trânsito, né? E aí chegou todo mundo com fome. E aí a mãe foi dar banho no menorzinho, porque tava muito suado, tava bem suado. Eu falei assim, putz, eu vou adiantando alguma coisa aqui de almoço. Aí eu fui lá e tinha feijão pronto, não estava temperado, eu peguei, temperei feijão, fiz um arroz rapidinho, também tinha uns filé de frango lá, que eu peguei, fiz o filé de frango, fiz uma saladinha de tomate, preparei um almoço simples, assim, sabe, típica comida brasileira, um almoço simples. E aí eu coloquei para eles no prato, separado para eles, separado mesmo, assim, um montinho de arroz num canto, um montinho de feijão no outro canto, um montinho de tomate no outro canto, um montinho de frango cortado assim, pedacinho no outro canto, montei o pratinho assim, cada coisa num cantinho, para cada um deles, para os 4, inclusive para o pequenininho, para o bebê, e levei tudo para a mesa. Quando o pequenininho desceu no colo da mãe, a mãe pegou e colocou ele no chão e falou assim, eu vou tomar um banho agora, porque ela terminou saindo da praia com creme no cabelo, e como a gente veio embora muito de repente, ela não tomou banho lá. Então ela tava ainda com creme de sal ainda, de água salgada no cabelo. Aí eu falei assim, não, tá bom, pode deixar que eu dou comida para eles. E aí ela foi tomar banho. Eu dei comida para os 4, eles comeram tudo, de limpar o prato. E sempre é um estresse para comer, sempre. É uma gritaria, chinelada, é aquele tem que enfiar na boca, a criança chorando, com lágrima, catarro, gritaria, comida sendo cuspida, é aquele o pior cenário que você possa imaginar. E ali comigo, quando eles viram o prato, aí começou.
Ai, mas eu não gosto desse, apontava, que era o frango. Aí o outro, mas eu não vou comer feijão. Mas eu não... Aí eu virei para eles e falei assim: tá bom, come sem querer mesmo. Eu não quero, tá, mas come sem querer mesmo. E eles todos na minha frente, cada um comendo no seu prato. E aí eu falava assim: quer que a tia dá? Quer que a tia dá? E tava bem gostosa a comida, assim, diga-se de passagem, tava uma delícia. E eles terminaram comendo tudo. E o pequenininho, eu sentei o pequenininho comigo, assim, e aí eu fui dando para ele também. O que era grande, que nem o tomate, assim, que estava no prato, eu deixei ele mesmo pegar, entendeu? Então ele pegava, e aí eu dava dando comida, e ele comia, chupando aquele tomate ali, ia comendo junto comigo, e terminou comendo todo mundo. Quando a mãe desceu, os pratos estavam limpos, até empilhados já em cima da mesa. E tinha pouco arroz no chão, meia dúzia só de arroz no chão. Ela olhou e falou assim: eles comeram tudo. Eu peguei e falei assim: comeram. Ela falou assim: enquanto eu tomei banho, os 4 comeram. Eu falei assim: comeram. Ela, nossa. E aí, à noite, quando a noite se aproximou, que a babá chegou, a babá falou que ia. Eu falei assim: ah, vocês comeram? Vamos jantar? Eles falaram: quer jantar com a tia Bebe. Sim. Eles pediram para comer comigo. E eu não fiz nada, eu não briguei, eu não xinguei, mas eu não quero esse. Eu deixei separado meio de propósito, porque eu falei: se não quiser comer mesmo, eles deixam, eles não tem como brigar, né? Ainda mais uma criança que você não convive o tempo inteiro com ela. Mas eles terminaram comendo. Quando eu falei assim: ah, mas come sem querer mesmo, não tem problema, come sem querer. E ainda o Thiago ajudou, ainda falou assim: ah, ó, o primo tá comendo, tá uma delícia, viu? Você experimenta o feijão pra você ver como tá gostoso. Nossa, esse frango tá gostoso. O Thiago também me ajudou no exemplo, sabe? Dando o exemplo de que a comida tava realmente muito boa comendo, entendeu? E aí terminaram comendo tudo, limparam o prato. Tem que tomar um pouco de cuidado só com o come sem querer para não entrar num regime de força com a criança. Eu entendo que você Não, tenha mas sem falado briga, no isso mesmo num tom tom que eu tô falando com você aqui num tom de agora, no mesmo tom que eu brincadeira. tô falando com você, Mas tem que tomar entendeu? cuidado, porque o come sem querer pode virar, vai comer sem querer mesmo, entende? Então, a mesma Não, coisa, foi dito no... em tons diferentes, resultados diferentes. O que eu tenho para dizer a respeito disso é que problemas de comportamento na criança, problemas de alimentação, nunca é da criança, é sempre do adulto, ou do meio, que é o adulto quem faz. Não existe criança com problema. Essa criança é rebelde, essa criança é desobediente, essa criança está inserida num ambiente que não está adequado para ela. Ai, mas eu tenho 20 filhos, 19 comem, esse aqui não. Esse aqui não são os outros 19. Cada criança é uma criança. E para esse aqui não está funcionando. Simples assim. Cada criança é uma criança. E às vezes o ambiente não está adequado. Não estou dizendo que, nossa, você é uma péssima mãe. Eu estou dizendo que aquela criança precisa de algumas mudanças. E quando você tem mais de um filho, isso é um equilibrar de pratos. Porque para um é de um jeito, para outro é do outro. E a gente tem que entender e educar na individualidade. Não é porque você teve 5 filhos e funcionou com 5 que vai funcionar com o sexto. Então, Eles são cada que... um, sabe? Então, não existe problema de comportamento que esteja na criança. A criança é só um reflexo do ambiente dela. Então, O problema estão nos você adultos. Você falou da individualidade da criança no momento de comer. Nessa situação específica, foi exatamente o contrário. O fato Eles de eu ter comeram todos. nivelado todo mundo igual, nivelado todos iguais, tipo, todos vão comer, tudo vai ser igual e todo mundo vai comer junto, entendeu? E ter dado autonomia também deles mesmos comerem, entendeu? Comeram junto, terminaram junto, chegou os dois dela, de 4 e de 2 anos, chegou uma hora que eles começaram. Ó, eu já comi toda a minha carninha. Aí o outro, mas você não comeu feijão, eu já comi. Aí ele olhou pro prato do irmão assim e começou a dar várias colheradas no feijão. Assim. Aí eles estão disputando. Eu disse isso porque às vezes a pessoa fala, mas eu tenho 3 filhos e com 3 funciona. Ok, mas com aquele pode não funcionar. O que eu quero dizer com isso é que a criança, quando ela não tá com o comportamento que você gosta, o problema não tá com ela, o problema tá em alguma coisa que você tá fazendo. E aí as pessoas falam, mas eu fiz isso com meu sobrinho e deu certo. Ok, mas eles são diferentes. O problema continua sendo o que você está fazendo. Calhou que para essas crianças a sua estratégia funcionou igual, mas poderia ter uma quinta criança ali e não ter funcionado. Poderia ter uma das 3 não olhado para tua cara e falar, tá, mas eu não vou comer. Não estava funcionando para aquele. As crianças não são iguais. E quando a gente tem algum tipo de desafio na educação deles, quando eles dão trabalho para comer, para se comportar, para dormir, é alguma coisa que a gente está fazendo, a gente adulto educador está fazendo, que não está adequado para
aquela criança, ou para aquelas, quando você tem mais de um, então todas com o mesmo problema, ou é para aquela ou é para aquelas. A criança não tem problema. Quem tem problema é a gente. Ah, mas o meu filho se comporta mal. Alguma coisa que você faz, que você fala, alguma postura que você tem que incentiva o mau comportamento. A criança não se comporta mal à toa. Tanto é que a criança não se comporta igual com todos os adultos. Às vezes você pega uma criança que se comporta mal, fica 2 horas com ela e fala, nossa, mas comigo é um anjo. Pega uma criança que não come e fala, nossa, mas na minha casa come. Geralmente é na escola. A criança não come em casa, chega na escola e come. A professora manda na agenda, almoçou tudo. Por quê? Porque a postura da escola é diferente. A escola tem outros estímulos, a escola tem outra mentalidade, a escola tem mais crianças comendo, que também estimula. Mas você entende que a mesma criança que não come com a mãe, que é choro, catarro e vomita e cospe no chão, comeu com você? Por quê? A que trocou a criança? Foi Não. substituída? Não foi, é a Então, postura do adulto. normalmente eles comem bem comigo. Normalmente eu não tenho problema com comida para eles, mas é uma coisa também da qual eu respeito. Vocês querem almoçar? Não, eu deixo, também não dou nada. Ah, tia, eu Sim, quero uma mamadeira. Eu falei assim, não, vamos almoçar. Então, assim, sim. se o almoço tá pronto, eu ofereço. Não quer? Não quer. Mas daquele momento a comida tá Mas o que é pronta. isso? Eles só vão comer de novo se for comida. Então, quando sentam para comer comigo, às vezes eles pedem para eu dar na boca, às vezes eles querem comer sozinho. Eu termino respeitando a vontade deles, mas normalmente comigo eles comem. Eu não Então, tenho é problema, não tenho exatamente. esse estresse que a mãe tem, não. Exatamente, com você eles comem. Por quê? Porque a sua postura é diferente. A mãe já cata o chinelo e fala: você vai comer por mês, você vai apanhar. É outra Sim. postura. O problema não é da criança, o problema é do adulto e do ambiente. Eu vou repetir: o problema não está na criança, nem nessas e nem em nenhuma outra. O problema está no adulto e no ambiente. Se você trocar o adulto ou se você trocar o ambiente, aqui quem faz o ambiente também é o adulto. Mas se você trocar o adulto, ou se você mantém o mesmo adulto, mas troca a postura dele, você troca o resultado. Você E isso troca vale o para a criança que resultado. chora. Isso vale para a criança que chora quando você chega. Isso vale para a criança que chora porque quer comer. Sim, isso vale para Chora qualquer nas duas criança. Isso vale situações. para criança agressiva. Ai, meu filho é agressivo. Ah, meu filho é desobediente. Para qualquer criança. Troca a sua postura com seu filho, que ele troca com você também. Não é imediato, tá? A criança precisa acostumar primeiro e entender o que está acontecendo. Mas, de modo geral, é trocar a sua postura, dar um tempo para a criança reagir e ela troca também. Simples assim. Quando você troca o formato da Então, educação, você troca os fazendo. resultados da educação. Só para a gente encerrar e fazendo um parênteses, contando uma historinha bem breve aí sobre esse negócio de mudar a postura. Não sei se você lembra do seu irmão, eu tinha um problema com o Thiago na escola, que o pai que ia buscar na escola. E aí, toda vez o pai ia buscar na escola, e ele me ligava, a gente ficava 20 minutos no telefone, e ele falando, não, porque o Thiago tá demais, porque o Thiago respondeu a professora, porque o Thiago, ele fica falando na aula, porque o Thiago fica induzindo todos os alunos a serem mal educados, a desrespeitar a professora, todos os dias, era todo dia, todo dia, todo dia. Chegou um ponto, assim, que eu não aguentava, o Álvaro me ligava, eu olhava pro telefone, eu via que era o número dele, eu falava, nossa, sabe, já começou a bater mal-estar, já, a gente já estava separado, já, e eu levava o Thiago para a escola e ele ia buscar, e aí ele pegava o Thiago, ele jantava com o Thiago todos os dias, e depois ele me trazia. E aí começou nisso. Aí eu virei para ele e falei assim: olha, vamos fazer o seguinte, deixa que eu vou buscar o Thiago na escola. Vamos fazer um teste. Eu quero 15 dias, 2 semanas para eu buscar o Thiago na escola. E vamos ver se essa conduta dele vai melhorar. E aí eu comecei a buscar o Thiago na escola. No terceiro dia, o Thiago apresentou melhora. Aí a professora virou para mim na hora de buscá-lo na porta, e ela falou assim: nossa, mas o Thiago melhorou tanto, o que você fez? Mudei a educação. Não. Aí que tá, e o pai dele me ligou e me perguntou: mas o que você fez? E o que Aí eu você virei. fez? Então, eu virei para ele e falei para ele assim: se você chegar todo dia, no final do seu expediente, virar para o teu chefe e perguntar para o teu chefe como que o Álvaro se comportou hoje? Com certeza o seu chefe vai ter alguma coisa para me dizer. Ah, ele demorou para atender aquela ligação, ele demorou para responder aquele e-mail, ou ele respondeu aquele e-mail faltando uma vírgula, sem uma letra maiúscula, ou faltou um anexo, ou ele foi ríspido com aquele cliente. Se eu tenho certeza que se eu sentar na frente do teu chefe diariamente e perguntar para ele, me dar um feedback sobre ele aqui, o que ele faz, o que ele deixou de fazer, alguma coisa a melhorar ele vai ter para te passar. E foi o que aconteceu com o Thiago. Eu parei de perguntar para a professora como que ele tinha se comportado e comecei a perguntar para ele, o Thiago, como que tinha sido a aula. O que ele tinha feito de bom.
É a mesma professora, é a mesma escola, é a mesma criança. Eu só Mas mudei isso. não Na hora que eu é o chegava, mesmo educador. na hora em que eu chegava na escola, que eu fui pegar, que ela virou para mim, ela falou, não, porque hoje o Thiago, eu falei assim, não, tá bom, depois a gente conversa que eu tô com pressa. Eu não dei espaço para ela vir falar dele para mim. Eu peguei meu filho pela mão e fui para casa perguntando para ele, falei, filho, como é que foi hoje na escola? O que aconteceu? Ele não me contou da malcriação. Ele contou um monte de coisa, mas não contou da malcriação. Mas eu sei que tinha porque ela tentou contar e eu não deixei. No dia seguinte, ela já sabia que eu não ia dar trela para ela, aí ela só me entregou ele e falou assim: tá bom, mãe, boa noite, boa tarde. Aí eu falei, boa tarde. Peguei o Thiago e fui embora. E falei, e aí, Thiago, o que aconteceu? Aí ele me contou da malcriação dele. E aí a gente foi, mas por que você fez isso? Eu fui conversando, conversando, conversando. No terceiro dia, exatamente no terceiro dia, ela me perguntou: o que foi que você fez? Porque o Thiago hoje foi uma criança exemplar e falou isso na frente dele. Mudei a educação, gente. É isso que Foram fiz. Eu 15 mudei a dias. educação, pelo amor de Deus. Isso foram 15 dias dessa forma. E aí depois o pai voltou a pegar, porque era o momento que pai e filho tinham, né? Eles se viam todos os dias. Aí o pai começou a reclamar: não, mas agora que resolveu, deixa eu voltar a pegar ele, deixa eu voltar a pegar ele. Aí ele voltou a pegar o menino também. Foi, eu acho que pouco tempo, uma semana depois já estava de novo o caos instaurado. Não, porque o Thiago não sei o quê, porque o Thiago não sei o quê. Por fim, eu terminei tirando o Thiago dessa escola, coloquei numa outra escola mais próxima de mim, um pouco mais distante do pai, porque administrar a criatividade exacerbada do meu filho já é difícil. O pai dele junto, então, misericórdia. Fiz torna é duas crianças para educar. Então, e é esse o Eu tomei essa ponto. postura. É esse o ponto mesmo. Acho que a gente se prende muito em procurar o problema do comportamento da criança na criança. E não é nela que tá. Não é nela, nunca é nela. Não importa qual seja o seu problema, o seu dilema na educação do seu filho, não tá nele o problema. Pode procurar para fora que tá E pra assim, fora. e o mais interessante disso tudo, que nessa época em que aconteceu isso, foi uma época que você estava estudando essa coisa de educação, e a gente teve uma conversa sobre isso, do que fazer, e da conversa, você me falou algo, eu não lembro exatamente qual foram as suas palavras, assim, realmente eu não lembro, mas foi uma conversa que nós tivemos sobre isso, eu comentando com você, que eu não aguentava mais, todo dia, era ali 20 minutos de ligação do Álvaro, que eu já estava perdendo a linha com ele, já estava ao ponto de não atender mais as ligações dele, você me falou algo bem parecido. Essa ideia que eu tive não é uma ideia que eu tirei do umbigo. Essa ideia que eu tive esse start, assim, de uma conversa que nós tivemos. Você não me direcionou, tipo, olha, mãe, faz assim, mas a gente conversou de forma que você me passou, você me deu a clareza, sabe? Assim, quando você conversa, você fala, nossa, acho que eu já sei o que eu vou fazer, vamos tentar, vamos ver se vai funcionar isso daí. Você me deu a clareza de tirar o foco do problema e E colocar colocar o o foco foco na na solução. solução. É. Sim. Ah, a criança se comporta mal. Aí fica na cabeça da criança: você se comporta mal, você se comporta mal, você se comporta mal. A criança entende: eu sou ruim, eu sou ruim, eu sou ruim. Cara, só vai piorar. Sinto muito, mas só vai piorar. Até porque você começa a corroer a autoestima da criança. Toda vez que abrem a boca pra falar dela, estão falando mal, sabe? A criança começa a se sentir mal, ela começa a achar que ela é ruim, que ela é E assim, insuficiente, que ela não é merecedora. Troca o criar foco. filhos Troca o foco. Criar filhos sem travas é um desafio. É. Criar filhos sem travas é um desafio. Eu tentei com você, fiz muito progresso e muito sucesso com você, mas quem acompanha, quem sabe da história, sabe também dos males que eu causei. E assim, eu tento corrigir isso com o Thiago e é extremamente desafiadora. Como eu falei para uma coordenadora recentemente, agora, numa tentativa de troca de escola que eu fiz. Ela virou para mim e falou assim: seu filho tem problema com autoridade? Eu respirei fundo e respondi para ela. Falei: meu filho não tem problema com autoridade, a autoridade que Tem tem problema problema com com meu ele. filho. Porque ele é uma criança que questiona, ele é uma criança que quer entender as coisas, ele é uma criança que quer saber as coisas, e ele sempre vai ter um argumento, e ele sempre vai ter uma solução para apresentar. Então, nem sempre a autoridade está preparada para isso. Entendeu? É um desafio, não é para todo mundo, gente, não é para todo mundo. É um Entendeu? desafio mesmo. E eu estou aprendendo ainda. Esses dias, uma mãe entrou em contato comigo desesperada. Ela tem um filho de 5 anos e acabou de ganhar um neném. Desesperada, porque o menino judia do bebê, enfia o dedo no olho. Assim, maltrata o bebezinho. Toda vez que não tem ninguém olhando, maltrata o bebezinho. E ela, ai, meu filho é uma criança ruim. Eu falei, não, ele é só uma criança. Ele tá reagindo, provavelmente com ciúme, de um bebê que chegou e tirou dele muitas coisas, sabe? Ele
você passa o dia inteiro agora amamentando o bebê. Antes não era assim, as visitas antes chegavam e queriam falar com ele, agora vai todo mundo querendo pegar o bebê no colo. Então ele sente que ele perdeu um espaço para o bebê. A criança sente, ela fala, agora é tudo pro bebê, tudo que compra é do bebê, a casa é do bebê, tudo em volta do bebê, minha mãe é o dia inteiro com o bebê, 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 esse bebê enche o saco. Então ele tá respondendo da forma que ele consegue. Só que ela tava muito desesperada e muito cansada, porque, enfim, puerpério e tudo mais. E ela, não, mas tá aí, como é que eu reverto? Eu falei, olha, não costumo dar esse tipo de orientação para as pessoas, tá? Mas eu vou te dar uma orientação aqui que é muito específica para o teu caso. E é uma orientação de emergência. O que você vai fazer? Você vai comprar um presente pro teu filho, vai comprar um presente pro seu filho mais velho. O maior. Pro filho mais velho. Não vai comprar nada pro seu bebê, até porque o bebê tem tudo. Você acabou de montar um enxoval, segura aí. Vai comprar um presente pro seu filho maior, vai amamentar o seu bebê, enquanto o bebê tá tranquilinho, tá dormindo, você entrega para outra pessoa, se você puder, senão você põe o bebê para dormir, alguma coisa assim. E brinca com o seu filho mais velho utilizando o presente que você deu, ou se for uma roupa, de repente experimentem a roupa, brinquem com a roupa, não sei. Compra um presente para o menino e faz isso. Só que você vai fazer isso e você vai fazer sem celular, sem nada. Ah, mas meu filho não tá merecendo presente. É por isso mesmo que você vai comprar. Por isso que ela me respondeu, ele não tá merecendo. Eu falei, é por isso mesmo que você vai comprar. Porque ele já vem há 2 meses, né? O bebê tinha 2 meses de um ciclo do qual ele só leva bronca, do qual ele não merece, do qual ele tá perdendo. Ele sente que ele tá o tempo inteiro perdendo. Você não merece, você não tem, agora é tudo bebê. É justamente porque ele não tá merecendo que você precisa comprar. Porque no momento em que você presentear o seu filho e entregar para ele numa parte do que ele precisa, porque isso não vai solucionar todos os seus problemas. Isso é um socorro, mas você não vai resolver tudo com isso. Você vai entregar esse presente para ele, ele vai ficar agradecido, ele vai se sentir amado, ele vai se sentir lembrado, e aí você tira uma horinha que seja para brincar com esse menino, só com ele, deixa o bebezinho dormindo, deixa o bebezinho no colo de outra pessoa e brinca com o seu filho. O comportamento dele vai melhorar, e aí você precisa dar continuidade. E foi o que ela fez. Ela voltou para me agradecer recentemente. Que ela comprou realmente um presente, e essa questão, mas não tá merecendo. Cara, é porque não tá merecendo que tá precisando, vai por mim. Porque Ela quando quebrou eles o ciclo, estão. né? Quebrou o ciclo, sim, Ela quebrou o desmontou ciclo, a focou na criança. solução, né? Sim, e desmontou a criança, que vinha de um ciclo de você não pode, você não vai, você só faz errado, você maltrata o seu irmão para filha, eu amo você e você merece. Você também é lembrado, olha aqui, a mamãe gosta muito de você e o bebê não vai tirar a mamãe de você. Eu ainda sou sua mãe, você quebra o ciclo. Tem que dar continuidade, é o que eu falei, educação não é milagre. Então não é, eu dei um presente, resolvi todos os problemas agora até os 30 anos de idade. Não, você vai ter que dar continuidade, senão semana que vem volta. Mas você quebrou o ciclo, você já começou de algum lugar. Vamos encerrar então esse episódio, que já tá enorme? Vamos sim, tá enorme. A gente falou de bastante coisa, mas tudo coisas que estão bem relacionadas e eu gostei bastante, filha. Muito obrigada. O tema de hoje foi bem interessante. Esclareceu muito para mim, assim. Muito mesmo. Então vamos encerrar. Muito obrigada também pela presença sim. dos nossos ouvintes, gente. Até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau.